A ditadura militar brasileira ocorreu entre os anos de 1964 e 1985, sob o argumento de evitar uma ditadura comunista durante o contexto da Guerra Fria. As Forças Armadas brasileiras realizaram um golpe de Estado em 31 de março de 1964, que depois o presidente João Goulart, eleito como vice-presidente em 1960. Jango, como era conhecido, havia assumido o poder após a renúncia de Quadros em 1961. Defendida pelos militares como uma ação revolucionária, a ditadura que vigorou no Brasil pode ser caracterizada como um regime civil-militar, isso em decorrência da efetiva participação de setores importantes do empresariado brasileiro, principalmente os ligados aos grandes bancos e federações industriais do país. O regime militar é considerado o período mais sombrio da história do Brasil, isso por conta da censura à imprensa, restrição dos direitos políticos e principalmente pelos diferentes métodos de tortura empregados para extrair depoimentos de oposicionistas, intimidar a população e consolidar os governos ilegítimos, construídos sem a participação ou consentimento popular. Por conta disso, hoje abordaremos as principais e mais brutais formas de tortura da ditadura militar. O choque elétrico foi um dos métodos de tortura mais cruéis e largamente utilizados durante o regime militar. Geralmente, o choque dado através de telefone de campanha do exército que possuía dois longos fios que eram ligados ao corpo nu, normalmente nas partes sexuais, além dos ouvidos, dentes, língua e dedos. O acusado recebia descargas sucessivas a ponto de cair no chão. O torturador usava um magneto de telefone, acionado por uma manivela. Conforme a velocidade imprimida, a descarga elétrica podia ser de maior ou menor intensidade. Os choques elétricos eram deferidos na cabeça, nos membros superiores e inferiores e nos órgãos genitais, causando queimaduras e convulsões, fazendo muitas vezes o preso morder a própria língua. As máquinas usadas nesse método de tortura eram chamadas de maricota ou pimentinha. Pimentinha, ou também chamada de maricota, era uma máquina que era constituída de uma caixa de madeira que no seu interior tinha um ímã permanente, no campo do qual girava um rotor combinado, de cujos terminais uma escova recolhia a corrente elétrica que era conduzida através de fios. Essa máquina dava choque em torno de 100 volts no acusado. Os choques elétricos eram deferidos na cabeça, nos membros superiores e inferiores e nos órgãos genitais, causando queimaduras e convulsões, fazendo muitas das vezes o preso morder a própria língua. Um depoimento de uma das vítimas desse ocorrido era José Áureo Pinheirinho. Era um estudante no tempo da ditadura que disse que, abre aspas, qualquer estudante que esboçasse algo contra o regime militar pela democracia era alvo do regime, fecha aspas. Ele diz também que foi torturado durante 2 dias, abre aspas. Eles nos despiam, ficava completamente nu, colocavam no pau de arara e ligavam os fios e começavam o choque. Eles enrolavam fios descascados no dedo, nos testículos e pênis. Fecha aspas. De certa forma, falar de tortura psicológica é redundância, considerando que todo tipo de tortura deixa marcas emocionais que podem durar a vida inteira. Porém, havia uma forma de tortura que tinha o objetivo específico de provocar o medo, como ameaças e perseguições que geravam duplo efeito: fazer a vítima calar ou delatar conhecidos. Veja a seguir um depoimento chocante sobre a crueldade da tortura psicológica durante a ditadura militar, relatado por Cecília Coimbra, que na época era estudante e professora no Rio de Janeiro. A gente perde um pouco a noção do tempo, né? Uma das coisas que era comum quando prendia um casal junto era levar um e outro para ver o outro ser torturado, né? Então me levaram algumas vezes para ver não vai ser torturado, né? É ainda uma coisa difícil pra gente, né? Falar disso. E os requintes de crueldade, né? Que fazem com a mulher, né?
Cadeira do dragão, instrumento de tortura do regime militar. Utilizada por agentes do DOI-CODE contra os presos políticos, a cadeira do dragão era um tipo de cadeira elétrica na qual os torturados tinham os pulsos amarrados por cintas de couro. Além de orelhas e línguas, fios eram fixados em seus órgãos genitais. Mecanismos faziam com que os espasmos promovidos pelos choques gerassem outros ferimentos. Após sessões desses aparelhos, era comum com que os torturados ficassem extremamente debilitados. A cadeira do dragão parecia com aqueles antigos assentos de barbeiro, pesados e largos, feitos de madeira, mas com uma cobertura com folha de zinco. Ligada a um regulador de voltagem, a transformada numa cadeira elétrica caseira. Era usada quando o cativo sobrevivia a outros castigos sem revelar nada. Suas roupas eram arrancadas e ele era colocado sobre o móvel, com as mãos amarradas, as pernas cavadas para trás. Aí vinha a pressão psicológica. O torturador descrevia tranquilamente as consequências do aparelho, como convulsões e perda do controle intestinal, liberando alguns choques para reforçar sua argumentação. Se isso não surtisse efeito, era liberada uma descarga elétrica completa. O preso sentia todo o corpo tremer, especialmente as partes em contato com o zinco. A duração da intensidade eram controladas para não matá-lo, podendo ser aumentadas cada dose, que eram alternadas com gritos e espancamentos. Para piorar, a vítima podia ganhar um balde de ferro na cabeça, que potencializava o choque no rosto, ou ainda fios desencapados ligados diretamente aos dedos dos pés e das mãos, ou banhos de água que conduz à eletricidade, ou um punhado de sal na boca, que multiplicava a dor. Na tortura do afogamento, os torturadores fechavam as narinas do preso e colocavam uma mangueira, toalha molhada ou tubo de borracha dentro da boca do acusado, para obrigá-lo a engolir água. Outro método era mergulhar a cabeça do torturado em um balde, tanque ou tambor cheio de água, ou até fezes, forçando sua nuca para baixo até o limite do afogamento. Além disso, outra forma de executar essa tortura era com afogamento com capuz, na qual a cabeça do preso era encapuzada e afundada em córregos ou tambores de águas paradas e apodrecidas. O prisioneiro, ao tentar respirar, tinha o capuz molhado a introduzir-se nas suas narinas, levando-o a perder o fôlego, produzindo um terrível mal-estar. Na tortura geladeira, o preso era posto nu em uma cela pequena e baixa, sendo impedido de ficar em pé. Os torturados alternavam o sistema de refrigeração, que ia do frio ao extremo ou ao calor exacerbado. Enquanto alto-falantes emitiam sons irritantes, a tortura na geladeira prolongava-se por vários dias, ficando ali o preso sem água ou comida. O pau de arara consistia numa barra de ferro que atravessava entre os punhos amarrados e a dobra do joelho, sendo o conjunto colocado entre duas mesas, ficando o corpo do torturado pendurado a cerca de 20 ou 30 centímetros do solo. O pau de arara foi um método de tortura física destinado a causar fortes dores nas articulações e músculos, bem como dores de cabeça e traumas psicológicos. Esse método foi muito utilizado na época porque não deixava nenhum hematoma visível no corpo da pessoa torturada. E o dispositivo necessário para a prática desse método está disponível em todos os lugares ou poderia ser produzido com pouco esforço. A Declaração dos Direitos Humanos diz em seu artigo 5 que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. A tortura é um dos crimes mais cruéis que se pode praticar contra a humanidade. No entanto, no regime militar, a tortura foi um dos meios que serviu para o governo alcançar os seus interesses políticos.
Durante a tortura, as vítimas atingiam um nível de dor e sofrimento que acabavam admitindo atos e crimes que não cometeram. Muitas das vítimas foram obrigadas a assinar falsas confissões e foram à imprensa se declarar culpadas e arrependidas. Estas vítimas levantaram determinadas concepções sobre a esquerda revolucionária, que levaram a população a interpretá-las como monstros que queriam destruir a liberdade de todos, passando assim a identificar no governo defensor de suas vidas e no limite até acreditar na retórica que era defensor dos direitos humanos.